Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o canal Orçamento no Positivo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que eu não invisto mais em fundo imobiliário, né? Talvez se vocês repararam nos vídeos aí conforme eu mostrava os proventos, vocês talvez tenham visto, né, que eu já recebi provento de fundo imobiliário, porém eu não costumo trazer aqui. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que eu já investi e o porquê que eu parei. Tá bom? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu não estou falando para você investir ou parar de investir em fundo imobiliário, tá bom? Aqui eu faço a minha análise, a minha estratégia e eu acho que para mim a minha carteira fica melhor assim, tá bom? Se você acha que é melhor investir em fundo imobiliário ou investir em algum outro tipo de ativo, deixa aí no comentário para mim saber como é que você está investindo hoje, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês uma carteira que eu tinha, ó. Eu tenho essa mania aqui, eu não sei se vocês também têm. Mas o Investidor 10 ele dá essa opção aqui de você criar várias carteiras, né? Então eu gosto de criar várias carteiras aqui para poder ir vendo como é que eu posso testar, né, as coisas e tudo mais. Essa aqui é uma carteira que eu fiz aqui, que eu mostrei um vídeo para vocês aqui no canal. E essa aqui é a carteira do canal mesmo, tá bom? Mas vamos aqui para essa carteira aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês que eu investi em fundo imobiliário, mas eu preferi parar, tá bom? Por que que eu preferi parar? Pessoal, vocês sabem que o fundo imobiliário ele pode se valorizar, né? Como pode desvalorizar também. Isso aí é renda variável, assim como as ações e etc. Porém, a valorização dos fundos imobiliários não é tão grande quanto a das ações, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. Essa daqui era a minha carteira de fundos imobiliários, né? Eu tinha aqui, ó, como vocês podem ver, eu tinha o GGRC, o MXRF11, o VGI, o BTCI, VGHF, GARI11 e o RURA 11, tá bom? Eu tinha poucas cotas ali, né? Não tinha muitas cotas, então também não recebia tantos dividendos assim. Porém, eu decidi parar, né? Eles ficaram ali no 0 a 0, um pouquinho antes dessa queda dos fundos imobiliários em si, um pouquinho antes deles começarem a desvalorizar. Eu vendi e passei tudo para ações, tá bom? Essa daqui era a minha carteira. Aqui vocês podem ver, ó, que eu tenho as criptomoedas, as ações americanas, só não tinha cadastrado a minha renda fixa, tá bom? Porém aqui, ó, foi o que eu estava falando. Os fundos imobiliários eles não valorizam tanto, então eles pagam dividendos frequentes, poucos dividendos, mas mensais, né? E o que é bom para a pessoa que está começando, eu acredito que seja assim um bom começo, porém não é algo que eu particularmente quero manter para o longo prazo, entendeu? Talvez quando eu estiver querendo viver de renda, eu possa assim resolver viver, né, e de renda ali variável ali dos proventos, eu posso até voltar para os fundos imobiliários. Porém hoje não é uma vontade minha, porque eu acredito que a valorização deles não seja tão boas quanto a dos fundos imobiliários. Vamos ver aqui os proventos. Vou botar aqui só em fundos imobiliários. Vocês podem ver que se eu tivesse continuado, até hoje eu teria recebido um total de R$33, né? Aqui a gente vê a escadinha, né, que é bem normal dos fundos imobiliários. Conforme você vai aportando mais, ela vai crescendo, né? Como eu estava falando aqui, ó, é interessante, ela paga dividendos, né, todos os meses ali. Porém, em questão de valorização, eu não acho tão bom. E as ações também pagam, basicamente, né, esse mesmo dividendo. Então eu preferi ficar somente com as ações, porque eu acho que assim o meu ganho seria até melhor, né? Vamos dizer assim. Vamos voltar aqui. Eu vou colocar na minha carteira para vocês verem. Aqui eu recebi um total de R$33 em provento, né? Se eu tivesse continuado com essa carteira. Porém, vamos lá para minha carteira mesmo que eu invisto. Hoje em dia que eu trago aqui até no canal para vocês. E vamos ver aqui. A valorização de AV que está melhor, né? Isso também graças às ações aqui. Hoje em dia eu só tenho o Banco do Brasil desvalorizando. Porém, eu acredito que já ele volta a subir bastante. Ele teve uma queda ali, caiu para R$25, até abaixo de R$25, e hoje ele já está recuperando ali, quase voltando para os R$26. Então eu acredito que o meu preço médio também está um preço interessante. Porém, vamos falar de dividendos, né, de proventos. Vamos colocar aqui, ó, selecionar todos, não vamos colocar somente ações. Aqui a gente já vê, né, que a diferença dos fundos imobiliários para
as ações, né? Mês paga mais, mês paga menos, outro mês não paga nada, né? Porém, em questão de valor, eu teria recebido a mesma coisa, até R$3 a mais do que nos fundos imobiliários, né? Então, para mim, eu não vejo muita diferença. Esse aqui, pessoal, do BPAC, foi só uma coisa que eu fiz para poder ganhar um dividendozinho inteligente ali, né? Que eu comprei, deixei valorizar um pouquinho e vendi. Não tive intenção de continuar. Se eu tivesse continuado, eu estaria positivo na minha carteira, que eu tinha pago um valor bem interessante e hoje ela subiu, né? Não, hoje não, né? No decorrer do tempo. Enfim, aqui eu tenho mais ações, como vocês já viram, eu comecei a investir em mais ações, então ali não está tantos dividendos assim, né, de todas as empresas. Por exemplo, aqui a ISA E4, né, ela paga dividendo uma vez ao ano, pelo menos tem sido assim. A Copasa paga até de forma mais frequente, porém ainda não recebi nenhum dividendo da Copasa, mas pelas minhas projeções deve sair um dividendo extraordinário até da Copasa agora para esse mês de dezembro, tá bom? Então fica de olho aí, se você investe, fica de olho na Copasa, tá bom? Eu invisto agora também aqui na BB Seguridade, que em fevereiro provavelmente a gente tem dividendo dela, e a Caixa já tem dividendo programado para janeiro. Banco do Brasil eu já tenho dividendo ali, né, para receber, então agora é só aguardar, né? Foi o que eu falei, pessoal, a valorização das ações ela é muito melhor, né, em questão de longo prazo, né? A gente pode olhar, vou até mostrar para vocês aqui, ó, pra gente comparar certinho. Vamos aqui abrir aqui o Banco do Brasil, que também está em queda, só para poder não ficar um negócio tão discrepante, né? Vamos abrir aqui, botar em 5 anos. Se a gente for olhar, o Banco do Brasil aqui, ele custava R$17,32. Se vocês olharem aqui, ó, em 12 de dezembro de 2019, ele custava R$17,32. Se passaram 5 anos, né? E hoje aqui mesmo na queda, ele tá custando, chegou a custar aqui, né, seus R$25,71 mais ou menos aqui, né, no dia 18. Então, olha a diferença de valorização de R$17, né, para R$25, né? É uma diferença bem grande. Estamos falando de R$8, né? Mais ou menos ali, alguns centavos a mais, alguns centavos a menos. Porém, estamos falando de R$8 por ação, né? Eu não investia naquela época, né? Mas estamos falando de R$8 por ação, né? Em questão de valorização. Aí, dividendo, né? Varia para mês sim, mês não, a quantidade maior, a quantidade menor. Então, não vou entrar nesse assunto. Estamos falando aqui mais de valorização. Vamos abrir aquela carteira de novo, para a gente pegar um fundo imobiliário lá e comparar a valorização dos últimos 5 anos dele, tá bom? Vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar o MXRF11, que é um fundo bem famoso aí. Vamos pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, nos últimos 5 anos. Se a gente for olhar aqui, ó, 6,69 e hoje ele tá custando ali seus R$ 9,35, né? Então, em 5 anos, o MXRF11 valorizou R$3, entendeu? Por ação. Então, é uma boa valorização? Depende. Depende de cada um. Para você, talvez seja, mas para mim, a minha opinião, não é. Entendeu? Então, tendo em vista que ele, né, sobe, desce, normal. Porém, eu acredito que a valorização das ações seja muito melhor. Tá bom? Então, por isso que eu não invisto mais em fundos imobiliários. Gosto sim, né? Todo mundo gosta de receber dividendos mensais, porém eu acho que não vale a pena investir hoje em dia assim em fundos imobiliários. Se eu não me engano, isso é na minha opinião, se eu não me engano, acho que o Luiz Barsi, a Luísa Barsi também, eles não investem. Eu tenho que dar uma olhadinha que eu não lembro, tem um tempinho que eu não olho a carteira, né? Como é que eles estão fazendo, não acompanho. Porém, eu acredito que eles também não investem em fundo imobiliário, tá bom? Então, novamente, isso aqui não é uma recomendação para você investir ou não, porém é a minha carteira, é a minha opinião, né? O que eu invisto, o que eu deixo de investir, né? Eu não quero mais investir em fundo imobiliário, pelo menos não por enquanto. Não é porque ele está caindo que eu não vou investir, tá bom, pessoal? Tem muita gente que compra na alta, vende na baixa e depois reclama. Não é o meu caso.
porém eu acredito que não esteja valendo a pena no longo prazo, né? Você recebe dividendos mensais, bons dividendos, porém em questão de valorização não acho que vale tanto a pena. O meu pensamento é acumular bastante números de ações aqui, né? Eu não pretendo adicionar mais ações na minha carteira, pelo menos não agora, se eu adicionar uma só e olhe lá. Porém, eu quero aumentar o meu número de ações, o meu número de ativos, né? Ali, no meu número de cotas nas ações que eu já tenho, tá bom? Então, por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar e comparar aqui, ó, a Copasa, né? Vamos olhar aqui para a Copasa, ó. Ela... até marquei errado aqui, ó. Vamos marcar aqui a Copasa, ó. Eu comprei a R$22. Eu admito que já comprei até num precinho não tão ruim, mas um preço alto. Poderia ter comprado melhor. Porém, hoje ela tá custando R$ 25,59. Dá uma valorização de R$3 também. Porém, é uma valorização de R$3, né? Uma valorização aqui de 14%, quase 15%, em alguns meses, né? Eu adicionei ela mais ou menos, se eu não me engano, aqui, ó, no mês 9, né? Em setembro. Então, em 3 meses eu tive essa valorização de 14%. Entendeu? Imagina no longo prazo, né? Daqui a 10, 20, 30 anos. Eu tendo igual o Banco do Brasil ali, mais ou menos uma valorização de R$10 por cota. Entendeu? Se eu tiver ali 1000 cotas dela, né? Então, eu acho que vale mais a pena investir assim, entendeu? Aí sim, daqui a 10, 20 anos, conforme eu tiver querendo viver já da renda, eu posso sim vender e a partir disso comprar fundos imobiliários que pagam dividendos mensais e receber todos os meses, porque aí eu vou ter uma valorização muito maior, ou seja, eu vou estar ganhando um dinheiro só por ter investido naquelas ações, entendeu? Vou ter 1000 ações, valorizando R$10 cada uma, entendeu? Quantos fundos imobiliários a mais eu não consigo comprar? Eu poderia também, né? Pode ter gente que vai comentar, mas você pode investir um pouquinho em fundo imobiliário também e investir em ações. Sim, eu posso. Porém, a minha estratégia hoje, eu prefiro aqui assim, ó, né? O meu ganho de capital hoje é de R$122. Ah, Guilherme, mas amanhã isso aí pode cair e você não tá com esse ganho de capital. Sim, nos fundos imobiliários também. Então, é renda variável, não tem como a gente prever. Cada um faz a sua estratégia, cada um investe da maneira que acha melhor. E assim, a gente vai vivendo de renda, né? Vamos dizer assim. Então, deixa aqui nos comentários se você investe ou não em fundos imobiliários. Se você tem algum fundo na carteira, deixa aí pra mim saber como é que tá a sua carteira hoje, tá bom? Eu tô pensando em criar uma série aqui olhando pra carteira de alguns inscritos, mas aí eu dependo de vocês ver o que vocês acham, se vocês acham a ideia interessante ou não, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!